E aí, boa tarde pessoal dos sextos anos, espero que tenham gostado da primeira aula. E aí eu decidi manter o mesmo processo, fazer a segunda aula e todas as aulas que a gente tiver aí antes de voltar ao normal, fazer todas elas da mesma maneira. Um vídeo, vocês assistem, um texto junto para que se tiver alguma dúvida vocês possam consultar e uma perguntinha lá para vocês responderem. Espero que esteja funcionando legal, que esteja dando certo. Se tiver ruim ou se tiverem alguma outra ideia, é só me chamar no mural lá ou em particular e me dar alguma ideia, beleza? Então vamos continuar a aula da semana passada, tá? Na semana passada a gente estava falando de migração. Hoje o nosso assunto ele vai dar uma caminhada um pouco mais longa nisso, tá? Só fique claro que esses assuntos, quando as aulas voltarem, eu vou estar falando com vocês mais detalhadamente. O que a gente está fazendo agora, essas aulas são um conhecimento mais amplo, tá? Agora, o detalhe de cada coisa a gente vai conversar quando as aulas voltarem com muito mais detalhe, beleza? Então vamos lá. Na aula passada a gente falou das migrações. E aí em um certo momento, eu até coloquei um mapa para vocês na tela, vou colocar de novo, que mostra como o ser humano foi ocupando o planeta através dessas migrações, tá? Então, os seres humanos mais antigos, na África, nômades, caçadores e coletores que sobrevivem do que eles caçam e do que eles pescam, do que eles colhem da natureza. Para sobreviver, eles vão se dividindo em grupos, esses grupos vão ficar migrando o tempo todo, é constante, tá? Porque eles dependem da sobrevivência, a sobrevivência deles depende da migração. Se eles não migram, não tem comida, não sobrevive. Tá? Então esses grupos vão mudando, vão subindo para o Oriente Médio, de lá vão para a Ásia, outros vão para a Europa e por aí vai. Tá? E aí o que vai acontecer? Em um dado momento, muito tempo depois do início das migrações, muito tempo mesmo, tá? Em dois lugares específicos, esses grupos humanos vão começar a desenvolver uma coisa que vai mudar a história da humanidade. Tá? Então, você teve por milhares de anos a humanidade vivendo do mesmo jeito, nômades, caçadores e coletores, e de repente em dois locais, uma invenção nova que vai acontecer. Dois não, a gente tem certeza de dois, mas existe um terceiro. Uma invenção que vai acontecer basicamente na mesma época, vai mudar a realidade deles, tá? Que é a invenção da agricultura. O ser humano vai aprender a produzir a própria comida. Por que o ser humano era nômade? Por que ele migrava o tempo todo? Porque ele não sabia produzir comida. Então, para sobreviver, ele tinha que se mover até onde a comida estava. A partir da invenção da agricultura, ele não vai mais precisar se mover, ele vai produzir a própria comida. E aí toda aquela realidade de ficar mudando, de ficar migrando, tudo, ela vai ser alterada por uma realidade totalmente diferente, onde ele vai poder morar no mesmo lugar. Se ele vai poder morar no mesmo lugar, ele vai poder construir um lugar para ele viver, ele não vai mais precisar morar em caverna e nada disso, ficar mudando embaixo da árvore, nada disso. Então a realidade vai mudar dessa maneira. Que lugares são esses? Na Mesopotâmia, olha que nome do caramba, Mesopotâmia, olha o mapa aí, ó. Um pouquinho mais perto. O que é Mesopotâmia? Mesopotâmia significa, na língua antiga dessa região, significa lugar entre rios. Tá? Então vou colocar o mapa de novo para vocês olharem, vocês vão perceber que essa região fica entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates. Tá? Segunda região, Egito. E uma terceira região lá na China, às beiras de um rio que se chama Rio Amarelo. Esses três lugares, mais ou menos na mesma época, o ser humano desenvolveu, aprendeu a utilizar a agricultura. Tá? Porque nesses lugares, são lugares de terra muito fértil. Tá? Não se sabe exatamente como isso aconteceu. Não tem filme, não tinha filmadora, nada. Os registros, não tinha língua escrita, não tinha. Não, então a gente mais que supõe
que o ser humano acabou aprendendo que ele jogava a semente do que ele tinha comido e que depois de algum tempo aquela semente estava brotando. E aí aos poucos o ser humano foi entendendo que a planta, que a árvore, que a fruta, ela surgia daquela semente. Para nós hoje é óbvio, porque ensinaram isso pra gente. Agora imagina para quem não sabia nada. Eles tiveram que aprender pela observação. Então, através dessa observação nessas regiões onde a terra era muito fértil, onde a semente brotava mais rápido, brotava mais forte, nessas regiões o ser humano foi percebendo como que a agricultura, como ele poderia produzir a própria comida. E aí nessas regiões a realidade humana começa a mudar. Eles vão deixar de ser nômades, caçadores e coletores e vão se tornar sedentários. Hoje se usa essa palavra sedentário para quem não faz exercício, mas o sentido real, tipo eu, né? O sentido real dessa palavra de sedentário é aquele que não se move mais, é o que não migra mais. Então todos somos sedentários. Essa invenção da agricultura vai possibilitar o surgimento das primeiras cidades. Cidades que antes não existiam. Não é que elas não existiam porque os seres humanos não eram capazes de fazer. Os seres humanos nem tentaram fazer. E como eles se moviam o tempo todo, para que eles iam construir algo que eles iam abandonar? Então o ser humano nunca tentou construir casa, nunca tentou construir cidade antes da invenção da agricultura. Com a invenção da agricultura, o homem, além disso, aprendeu a criar animais. Ele percebeu que era mais fácil prender os animais num cercado e, na hora do consumo, matar e comer, do que ficar correndo atrás do bicho na floresta. O ser humano vai aprendendo tudo isso mais ou menos ali na mesma época. E isso vai possibilitar que ele construa cidades. Agora ele tem um motivo. Agora ele vai desenvolver, ele raciocina. Agora, quando tem a necessidade é que o ser humano cria. Você só cria algo quando você tem um uso para aquilo. Quando não existe uso, você não vai criar. Então, o ser humano aprende a construir as casas, vai criar cidades. A gente vai falar disso bem mais detalhado quando as aulas retornarem. A aula vai ter um modelo específico, a cidade vai ter um modelo específico. Então vou até colocar uma fotinho para vocês verem. Nessa cidade você vai ter no interior o local onde as pessoas vivem, em volta a terra onde eles vão cultivar. Além dessa terra, eles vão criar muros, muralhas, no começo de barro, uma coisa mais simples, porque ao mesmo tempo que o ser humano cria agricultura e começa a produzir sua comida, outros grupos vão começar a roubar essa comida. Então ele vai ter que começar a se proteger. Então as coisas vão surgindo, a agricultura, a pecuária, e por aí vai, o crime, o roubo, tudo vai começar a surgir mais ou menos na mesma época. Eu sou de um grupo que não sabe plantar, e eu estou perto de uma cidade, é óbvio que eu vou tentar. Naquela época para eles era normal, vai tentar pegar a comida, até hoje, né? Isso é meio normal, vai tentar pegar a comida daquele que tem, tá certo? Então tudo isso vai na mesma época. Mas vamos ao nosso foco da nossa aula. São duas dessas regiões, que são as regiões que vão criar os primeiros impérios da antiguidade, que é a Mesopotâmia, não esquece esse nome feio, e o Egito. Nesses lugares vão surgir as primeiras cidades. Isso vai levar muito tempo para essas cidades serem construídas, gerações. Essas cidades vão crescendo, vão ficando cada vez mais luxuosas, enriquecidas, as casas vão melhorando, as construções. Esses povos são povos politeístas. Nessa época ainda você não tem nenhuma religião que acredita em Deus. Você tem religiões que acreditam em deuses. Cada povo, cada cidade vai ter os seus deuses. Então são uma infinidade de deuses. E essas cidades vão construir templos para esses deuses e tudo mais. Aos poucos, os grupos vão vendo o que os outros estão fazendo, surgem as primeiras cidades na Mesopotâmia. Os grupos nômades vizinhos vão vendo o que eles estão fazendo e também vão fundando suas cidades. Então, aos poucos, algo que não existia, que eram as cidades, vão começar a pipocar por todo canto. Todo lugar vai surgir uma nova cidade. Quando se inventa uma coisa em um lugar, rapidamente
outros vão entendendo isso e também vão copiando. Naquela época era mais lento, porque não tinha internet, não tinha TV, não tinha rádio, não tinha nada disso. Então a informação era passada via oral. Você só ia aprender, saber de algo que fizeram em outra cidade, quando alguém daquela cidade viesse até você, da forma que fosse, em guerra, ou em comércio, qualquer que seja. Hoje é mais rápido por causa da internet. O cara peida na China e em 10 minutos você está sabendo aqui. Tá? Naquela época não. Naquela época uma informação levava semanas, meses, anos para chegar de um lugar a outro. Mas chegava. E as pessoas copiavam o que as outras faziam. Igual hoje. O fulaninho Zé, não sei da quanta, do funk, usa o chapéu tal. Uma semana depois está todo mundo querendo usar o mesmo chapéu. Copiar o que os outros estão fazendo. É humano, sempre foi. Então vão surgir as cidades. As primeiras na Mesopotâmia, no Egito, lá na China. Aos poucos, em volta, vão surgindo novas cidades. Essas cidades vão crescendo, algumas crescendo mais que as outras, porque a terra é melhor, porque o número de habitantes é maior, porque as pessoas sabem lidar melhor com a plantação. Aos poucos, essas cidades vão percebendo que uma cidade pode dominar a outra, e aí vão começar a surgir as guerras. As cidades maiores vão invadir as cidades menores, tomar a terra, tomar a plantação, prender os cidadãos das cidades menores e transformar em escravos, ou fazer acordo com as cidades menores, que essas cidades menores vão continuar livres, mas vão ter que pagar imposto para a cidade grande, e aí vão começar, essa união de cidades vai dar início ao surgimento dos primeiros impérios. Nossa, eu estou dando uma simplificada gigante aqui, tá? Mas é mais para vocês entenderem. Surgem as cidades, elas vão crescendo, aumenta o número de cidades. Essas cidades, cada uma é independente uma da outra, tá? Não tem nada a ver, elas não tem nenhuma ligação, porque elas estão próximas. Aos poucos elas vão lutar entre si. As cidades que vão ganhando vão ficando com um território cada vez maior e esses territórios vão acabar se tornando grandes impérios. Isso vai acontecer no Egito, isso vai acontecer na Mesopotâmia, lugar onde vocês vão ter os primeiros grandes impérios da antiguidade. Tá? Depois vocês vão ter outros impérios, Império Grego, Império Romano, por aí vai, mas os dois primeiros grandes impérios da humanidade, a gente pode dizer o Império dos Egípcios, do Egito, e o Império na Mesopotâmia. Esse ficou mudando de dono várias vezes, tá? Foi dos babilônicos, foi depois dos assírios, ixos, persas. Não precisa guardar esses nomes não, tá? Só para vocês terem ideia. Precisa guardar os persas, esse precisa. Então, esses vão ser os grandes impérios. Impérios que vão ser construídos através do quê? Da guerra, tá? Através da dominação de uma cidade para outra, através da escravização. Qual que é a grande sacada na cabeça das pessoas daquela época para você invadir uma cidade vizinha? Você toma a terra deles e coloca aquela população da cidade que você invadiu para trabalhar nessa terra e o que produzia é seu. Então surge o escravo. Eu vou pegar uma pessoa que era livre e vou obrigá-la a trabalhar para mim em troca de comida. E tudo que ela fizer, tudo que ela produzir, é meu. Essa é a base da escravidão. Ela vai surgir, a escravidão é tão antiga quanto as primeiras cidades. Tá? Espero que vocês tenham entendido o geral do que eu falei agora. Então vamos falar desses dois lugares, Egito e Babilônia, tá? Egito e Mesopotâmia, né? O Egito todo mundo conhece, todo mundo já viu em programa de TV, em filme, em revista, em livro, as pirâmides, a esfinge, os templos, tá? Então vamos falar um pouquinho o alfabeto deles, que é bem legal, é um desenho, cada desenho significa uma letra. Então até os deuses egípcios, se bobear, vocês já devem conhecer alguns de filmes, de alguma coisa assim. Então o Egito é um pouquinho mais conhecido. Tá? Então vamos lá falar sobre algumas curiosidades. Primeiro, pirâmides. O que são as pirâmides? Túmulos. Tá? Pirâmide era onde uma pessoa era enterrada. Tá? Normalmente quando vê em filme, em foto, em alguma coisa, você vai ver 3 pirâmides só, que são as 3 maiores que tem no Egito. Tá? Kelps, Kefren e Miquerinos. Não precisa guardar os nomes não.
Mas você tem no Egito milhares de pirâmides. Menores que aquela, mas milhares. O que é pirâmide? É onde uma pessoa, normalmente uma pessoa importante, que tinha dinheiro, que tinha condições. Quando eu falo dinheiro é riqueza, tá? Não existe ainda dinheiro, nota, essas coisas. Ela prepara, ainda em vida, ela manda construir o túmulo onde ela vai ser enterrada. E esse túmulo, para nós hoje, aquele negocinho com a cruz, para eles antes era pirâmide. Quanto maior a pirâmide, maior o cara é, mais ferrado, mais poderoso o cara era considerado. Então, era uma necessidade das pessoas para se mostrar, construir uma pirâmide cada vez maior. Por isso, do tamanho absurdo de algumas delas. Mas a pirâmide é um túmulo. A pessoa era enterrada ali. Então, quando se construía a pirâmide, levava algumas delas décadas para fazer. Milhares e milhares de escravos trabalhando. Não foram os ETs, tá, gente? Vocês já devem ter visto alguém falar, não, quem construiu a pirâmide foi ET. Não foi ET, não. Foi escravo. Milhares e milhares de escravos apanhando, carregando, encaixando. Foi assim que foi construído. Não tem ET nessa história, não. Pelo menos até agora não tem prova disso. Se um dia um ET aparecer e falar, fui eu que fiz, eu mudo a história. Tá? Eu volto aqui e peço desculpa. Mas até lá, quem construiu foram seres humanos escravizados. Tá? Então constrói a pirâmide. Quando o faraó morre, coloca ele lá dentro da pirâmide com todas as riquezas dele. Tá? Por quê? Porque os egípcios acreditavam na vida pós-morte, que a pessoa morria, mas que depois ela voltava à vida. E ao voltar à vida, ela voltava com tudo aquilo que foi enterrado com ela. Tá? Então, se você me enterrou com a minha riqueza, quando eu voltar à vida, eu volto rico. Tá? Se você só me jogou num buraco, jogou areia em cima, quando eu voltar, eu vou voltar pobre sem nada. Que é o que acontecia com os pobres que não tinham dinheiro para construir pirâmide, cavavam um buraco, igual faz hoje. No deserto, cobre de areia e acabou. Tá? Então, isso eram as pirâmides. Tá? As pessoas hoje acham lindo, maravilhoso, que foram os ETs. Tem um monte de lenda que foram os ETs, que a ponta da pirâmide, junto com a ponta de não sei o que, é uma rota de disco voador. Isso é tudo bobagem. Tá? Não tem prova de nada disso. Isso é tudo lenda. É tudo para ficar uma história mais legal, mas não é uma história verdadeira. Tá? Então as pirâmides são apenas túmulos. Tá certo? A esfinge, vocês já devem ter visto também. É um treco com corpo de leão, uma cabeça. Muita gente não entende o formato daquela cabeça, mas os faraós, eles usavam um chapéu daquele. Tá? Tudo indica que os primeiros faraós, eles tinham aquele formato com cabelo. Tá? Isso depois a gente vai falar com mais, porque os primeiros faraós, o reino do Egito era um reino negro, um reino africano, que eram negros. Quando eles foram invadidos por povos do Oriente Médio, que eram mais brancos, mais árabes, se fez chapéus para manter o formato da cabeça dos faraós, né? Então, a gente fala disso com mais calma depois. Mas a pirâmide, ela representa a cabeça de uma pessoa com aquele chapéu da nobreza, né? Dos faraós e tudo. O que é esfinge? Ninguém sabe. Essa eu não sei, ninguém sabe ao certo o que significa aquela construção. Tá? Existe uma abertura dentro dela, existem diversas especulações. Se você procurar na internet, vão ter explicações das mais absurdas. Tá? Mas ao certo mesmo, ninguém sabe o que era. Tá certo? Você também vai ter uma infinidade de templos no Egito. Tá? Vou colocar algumas fotos aí para vocês verem. Esses templos são destinados aos deuses egípcios, tá? Normalmente deuses que têm metade do corpo humano e metade de animal, tá? Então normalmente os deuses egípcios, quase sempre o corpo é humano, mas a cabeça é de um animal, porque eles acreditavam, eles admiravam a força dos animais, as qualidades dos animais. Então normalmente eles juntavam o corpo humano com o animal para representar um ser mais poderoso, tá? Então essa infinidade de templos maravilhosos que foram construídos lá muito antes de Cristo, tá? Alguns há 7, 5 mil anos atrás, onde não tinha eletricidade, carro, caminhão, nada. Tudo isso foi construído no muque mesmo, tá? Maravilhosos, em homenagem aos deuses, beleza? Hoje está tudo em ruína, mesmo as pirâmides que a gente olha lá
parece uma construção legal, aquilo ali não é a construção original, tá? Aquilo ali é o que sobrou, tá? Do bagaço, tá? As pirâmides eram rebocadinhas, bonitinhas. Vou colocar uma imagem aí para vocês verem como se supõe que elas eram. Não tinha foto na época, tá? Então a gente supõe que era assim, beleza? Quanto à Mesopotâmia, mais ou menos o mesmo funcionamento. Eles também eram politeístas, acreditavam em vários deuses, tinham seus templos. A grande cidade da Mesopotâmia, Babilônia, a gente tem mais por representação desenhos, porque na realidade sobrou muito pouco, quase nada para mostrar para vocês. Eu estou mostrando aí o pouco que sobrou. Tá, mas eram luxuosíssimas, tá? Os grandes impérios, todos eles disputavam tomar posse da Babilônia, tamanho o luxo, não só o luxo da ostentação, mas Babilônia era o centro da cultura, da região, todo mundo, quem dominasse a Babilônia seria assim, seria uma prova de poder, de dominar o mundo, estaria mais perto dos deuses e tudo mais. Tá? Então esses são os dois impérios, os dois locais onde vão surgir os dois primeiros grandes impérios da antiguidade. É óbvio que mais para frente falaremos disso em aula, vai ser inevitável que esses dois grandes impérios entrem em choque, vão partir para porrada. Tá? O Império do Egito, grandioso lá na África, e o Império lá da Mesopotâmia, que nessa época vai se chamar Império Persa. Tá? Em um dado momento da história, esses dois impérios vão entrar em choque, vão entrar em luta, e vão se tornar um único grande império, tá? Com a vitória dos persas. Os persas vão vencer e toda a região que antes era dominada pelo Egito, agora vai pertencer ao Império dos Persas, que é o Império da Mesopotâmia. Mas isso a gente fala depois, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula também, que tenham entendido. Não entendeu, me pergunta no mural ou naquela coisa lá do privado, pode perguntar, que eu estou o tempo todo disponível para ajudar vocês. Tem uma atividadezinha para fazer aí no outro link, faz, me manda, tá? Eu vou corrigir, mando a resposta para vocês. Qualquer comentário coloca ali também. Dicas sobre tema que vocês querem saber mais, a gente também discute. Tá? Formato, não quero mais fazer em vídeo, quero só o texto. Aí vê o que é melhor, o que vocês acham melhor, beleza? Fico aguardando a devolução de vocês. Abraço, boa semana e fique em casa. Se cuida que saúde em primeiro lugar. Beleza? Até mais.